Personagem de Genshin Impact que aceitaria ou não tá saindo num date com você ou até mesmo tá sendo a sua companheira. Opa, eu sou o JV. E bom, galera, é uma ideia de vídeo bem diferente, tá? Eu fiquei pensando no que eu poderia trazer, assim, de entretenimento pra vocês e bateu essa ideia na minha cabeça e eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre isso, né? Então, se você gostou da ideia, eu peço que você deixe o like, se inscreve no canal e se você tiver pelo celular, hype o vídeo aí pra tá me ajudando. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. E vamos começar pela Amber, né, que já acompanha a gente desde o começo do jogo. Bom, ela demonstra ser uma personagem bem simpática, ser uma personagem bem elétrica ali, né? Sempre companheira. E bom, eu acho que ela aceitaria sim, porém seria aquele clássico romance, do qual você teria que conquistar ela com o tempo, chamar ela pra sair, conquistar a confiança, e aí sim, talvez algum dia você conseguisse ter ela como sua namorada ou como sua companheira. A Lisa, bom, a Lisa é aquele caso, né? Tipo assim, se você realmente demonstrasse que você tem muito interesse e que você estaria fazendo de muito por ela, ela aceitaria, tá? Sem pensar duas vezes. Eu não preciso nem falar. A Lisa realmente é uma personagem um pouquinho mais pra frente, podemos dizer por assim. A Bárbara, cara, pelo amor de Deus, apenas não. Não, ela jamais aceitaria, tá? Jamais. Ela aceitaria ser a sua amiga, mas fora disso aí, não. Não. Chegou aqui, tá? Parou. Beidou. Cara, a Beidou, ela não aceitaria do fato dela ser uma mulher muito ocupada e que ela prioriza bastante a sua navegação. E eu acho que se ela aceitasse, você se sentiria muito sozinho ou excluído, já que ela estaria priorizando mais as suas viagens do que até mesmo você, né? Então, seria por aí. Ningguang. A Ningguang, ela não aceitaria do fato dela ter muitas responsabilidades e ela ter muita coisa para fazer, já que basicamente quem é a verdadeira Arconde de Liyue é ela e não o Zhongli, né? Noelle, cara, eu acho que a Noelle, ela seria a mesma coisa da Amber. Seria aquele clássico romance do qual você teria que conquistá-la com o tempo, demonstrar que você tá ali por ela, tá demonstrando um interesse por ela, e aí sim você estaria conquistando ela, e após conquistá-la, ela seria daquela mais companheira e mais leal que estaria sempre ao seu lado. Do fato também que além dela ser muito tímida, ela é muito gentil e demonstra ser uma pessoa mais carinhosa. Cara, a Jean seria a mesma coisa da Beidou. Ela teria tempo demais para o trabalho e não enxergaria você, tá? Então, mesmo se você conseguisse ali, né, por uma sorte ou outra, ultrapassar os limites da amizade, você não teria tanta atenção e ela estaria cagando pra você por causa que ela estaria priorizando o seu emprego. E, sinceramente, eu acho muito difícil você conseguir quebrar essa barreira de amizade com a Jean. E a Mona, cara, eu acho que a Mona, né, ela aceitaria numa condição da qual você tivesse mais dinheiro do que ela. Tipo, muito, muito, muito mais dinheiro do que ela. Tipo assim, ela não é uma personagem sem dinheiro, mas ela sempre tá sem dinheiro. É por causa que os materiais das suas pesquisas são caros demais, ela gasta tudo de uma vez. Mas ela prioriza bastante as suas pesquisas, as suas aulas, né? As buscas dela por magia. E ela se interessa bastante por dinheiro, já que ela vive sempre sem, né? Então você teria que ser aquele cara que banca tudo e estaria pagando tudo pra ela. Tudo que ela quisesse comprar, você teria que estar fornecendo isso pra ela. E aí sim você estaria conquistando ela pelo bolso, né? Vamos supor, vamos fazer a suposição que ela seria uma interesseira, de certa forma. A Keking também seria daquela personagem da qual você dificilmente conseguiria quebrar a barreira da amizade. No máximo, ela estaria sendo uma melhor amiga. Ela enxergaria você até mesmo como o irmão mais novo, mas jamais tentaria quebrar uma barreira de amizade ali. Porque ela, cara, eu não consigo enxergar a Keking aceitando nenhum tipo de relacionamento, sendo muito sincero. Pelo máximo que eu gosto bastante dela, eu acho ela uma personagem muito legal. A Ganyu, eu acho que ela aceitaria ao passar de muito, muito, mas muito tempo mesmo, principalmente pelo fato dela ser tímida. E também você teria que demonstrar que você aceita as inseguranças dela, tá? Porque pra quem não sabe o modo história dela, esse tipo de coisa assim, ela é uma personagem bem insegura, da qual ela se acha uma pessoa mais gorda e esse tipo de coisa e, mano, não é gorda não. Eu não consigo entender a lore desse jogo aqui nem a base não, mas vamos voltar, né, o que interessa. Então, ela sim quebraria essa barreira da amizade com vocês. No entanto, que você demonstrasse aquele companheiro protetor para ela, né? De certa forma. Rosária. Eu consigo enxergar a Rosária chutando você, mas não aceitando ser seu namorado. Eu acho que ela não daria chance nem para um date, tá? A não ser que fosse para tomar uma cachaçinha, tá? Porque, cara, falar pra você, o que tem em Monstered é só cachaceiro, viu? É a nação dos cachaças. Yanfei. Cara, Yanfei é o mesmo caso da Beidou e da Jin. Ela prioriza bastante o trabalho, então seria mais fácil ela abandonar você pelo trabalho dela do que sequer dar uma chance pra você. E caso você consiga, né, por algum milagre, assim como eu já tinha dito nas outras vezes, quebrar a barreira da amizade com a Yanfei, ela não aceitaria, tá? Ela priorizaria mais o trabalho dela e, sinceramente, eu acho que até pra amizade, assim, ela estaria faltando um pouco como amiga pra estar dando valor pro trabalho.
Eula. Eu consigo enxergar a Eula facilmente, tá? Em um tipo de relacionamento. Então, tipo assim, ao passar do tempo, se você conquistasse a confiança dela, lógico, tá? Se você demonstrasse interesse por ela, demonstrasse que você realmente está se esforçando por ela, eu consigo sim imaginar que ela aceitaria, tá? Porém, com certeza ela exigiria, tá, que você praticasse um pouquinho das aulas de dança junto com ela, porque, pô, acordo justo, né? Vamos concordar. É um acordo muito justo, pelo amor de Deus. Eu faria esse acordo, não sei vocês. Agora vamos para a Ayaka. Cara, eu consigo sim imaginar também, tá? Facilmente. Porém, lógico, tá? Isso aqui é o básico, tá? De toda exigência que você teria que ser uma pessoa bem companheira. E acima de tudo, você teria que ser uma pessoa muito responsável. Por quê? A Ayaka é uma pessoa muito gentil. Ela é tão gentil que todos de Inazuma nunca deixam de estar elogiando ela. E desde pequena ela demonstrou ser uma personagem muito responsável. Então a única coisa que ela cobraria bastante de você seria maturidade e responsabilidade. Dito isso, se você tiver essas duas coisas, ela aceitaria facilmente, tá? E é isso mesmo. Yoimiya. Yoimiya é uma personagem que ela gosta muito de estar vivendo aquela adrenalina, de ver os fogos de artifício, ultrapassar aquela rotina repetitiva, não viver apenas em ciclos, mas sim existir de verdade. Cara, eu também consigo imaginar, tá? Que a Yoimiya aceitaria sim, tá? Estando aberto para um relacionamento, esse tipo de coisa. No entanto, você não teria que ser aquela pessoa fechada que só fica dentro de casa jogando um joguinho de fada, tá? Assim como eu estou gravando o vídeo, assim como você que está vendo este vídeo, né? Até porque se você não fosse uma pessoa que só ficar jogando joguinho de fada, você nem estaria pesquisando, né? Olha que coincidência. Mas sim, tá? Eu acho que ela daria sim uma chance pra você, contanto que você demonstrasse ser uma pessoa que não fica presa em uma rotina só. O Jousara é muito mais fácil, tá? Ela tentar matar você afogado no rio do que aceitar ter um relacionamento com você. Raiden é da mesma forma, tá? A Raiden, o máximo que você conseguiria estar ali chegando próximo dela é no máximo ser um amigo dela. Vamos para Kokomi. Então, ela é uma personagem muito estrategista, tá? Bastante inteligente também. Ela demonstra isso aí desde a sua juventude, desde quando ela era bem pequenininha. E, cara, eu também acho um pouquinho difícil você tá ultrapassando um pouquinho da barreira da amizade com a Kokomi, a não ser que, cara, sendo muito honesto, sabe aquele tipo de romance do qual aquela personagem não quer nada, demonstra ser uma personagem mais afastada desse tipo de coisa assim, pouquinho em pouquinho você vai conseguindo arrancar aquela casquinha, meio que típico daquelas personagens que você elogia, ela fica brava com o seu elogio, porém lá no fundo ela gosta. Eu acho que seria exatamente esse tipo de romance que você tá conseguindo arrancar dela. Só que você teria que ser bastante paciente e estrategista assim como ela, porque isso demoraria muito tempo caso você conseguisse ultrapassar esse limite. Aí o Dinho, eu acho que no máximo você estaria conseguindo ser apenas um amigo dela, né? Nada mais além disso. E caso você consiga, cara, você teria que ser aquela pessoa apoiadora, né? Lógico, pelo amor de Deus. Que ela canta, ela dança, e você tem que entender que ela vai estar atraindo muitos olhares ali também, tá? Shenhe, ela não entenderia nada, tá? Tipo, no máximo, ela entenderia você querer ser amigo dela. Se você tentasse ser algo a mais, ela não ia perceber, ela não ia se dar conta de que você estaria gostando dela. E se ela fosse pedida em namoro por você, ela perguntaria o que que era isso. Até porque ela não sabe o que é uma relação e ela é uma personagem que, pô, ela é muito inocente, tá? E eu acho que mesmo se você explicasse, ela não entenderia ou acharia isso bem estranho e acabaria recusando. E ela não conseguiria achar normalidade em um relacionamento. Então, sinto muito, meu amigo. Não, não, não e não. Sem Shenhe pra você. E aí, Nico facilmente também chutaria você, tá? Era mais fácil ela brincar com a sua cara ou aproveitar da sua bondade, dos seus sentimentos pra tá conseguindo alguma coisa que ela quer do que ela realmente tem um relacionamento com você, tá? Então, no máximo, ela vai ser aquela amiga e aquela amiga que ainda assim vai tentar tirar um pouquinho de aproveitos e vantagens sobre você para estar aproveitando sobre algumas situações, como fazer você pagar o lanche dela ou deixar alguma conta na sua mão ou alguma responsabilidade dela. Yelan também eu acho muito difícil a Yelan aceitar, tá? Se caso você pedisse ela em relacionamento. E eu acho que no máximo ela aceitaria se você teria que deixar ela colocar uma coleira em você. Pô, realmente, é bem a cara da Yelan fazer isso. A Nilou também não aceitaria, o máximo que você estaria conseguindo era ser um amigo muito próximo dela, porque além dela ser uma personagem muito bondosa, ela também é uma personagem bastante inocente, assim como a Shinhei. Não inocente quanto ela, mas inocente o bastante para pensar que ela seria jovem demais para estar entrando nesse tipo de coisa, então você não estaria conseguindo. Cara, pelo amor de Deus, né? A Layla, se ela aceitasse, né, se ela tivesse acordada para isso, né? Eu acho que seria a mesma coisa de nem ter, né? Vamos ser honestos, porque essa bicha que ela passa a maior parte do tempo dormindo,
Cara, eu nem sei se ela come, eu acho que ela só dorme mesmo, então eu acho que você seria. Só por falar que ela tem mesmo, só pra falar que você tem. Mas fora isso aí, ela ficaria só dormindo e você estaria vendo ela só, sei lá, só pra tomar café da manhã, fazer alguma refeição e estaria dormindo de novo. A Faruzan, eu também acho que você não estaria conseguindo quebrar a barreira, tá? Além de amizades, porque ela prioriza bastante a sua pesquisa, as suas investigações, esse tipo de coisa, em busca de conhecimentos, tá? Então acho que na cabeça dela, eu acho que relacionamento estaria atrapalhando esse tipo de coisa, estaria atrapalhando os objetivos e pesquisa delas, e eu acho que isso faria o suficiente pra ela recusar, tá? A Déia também não aceitaria, tá? Porque ela é daquela personagem que ela em si já é independente, ela não precisa de outra pessoa. E ela também é aquelas que não é muito chegada, né, em um romance, um carinho, esse tipo de coisa. E pra ela, na vida dela, apenas ela já basta com o amor próprio, tá? Então, no máximo, você estaria conseguindo ser aquele amigo dela e não um amigo tão próximo, mas um amigo um pouquinho. Aquele amigo que você conversa um pouco, mas não com tanta confiança. A Furina, cara, eu falar pra você, o caso da Furina, pra mim, seria bem interessante. Porque eu não sei se você já assistiu um anime, um filme ou qualquer coisa assim de romance que tem aquele romance demorado, no qual você tem muita confiança da pessoa, que vai conquistando de pouquinho em pouquinho. É aquele relacionamento bem, sabe aquele romancezinho bem demorado, bem demorado, bem demorado mesmo, aquele papo de 30 episódios pra poder pegar na mão. Eu acho que seria o mesmo caso da Furina, caso você conseguisse quebrar a barreira de amizade com ela e lógico, tá? Você teria que ser bastante paciente, bastante responsável e demonstrar que você é um cara super protetor, porque ela é uma personagem que gostaria de se sentir segura. Návia também é uma personagem que prioriza bastante o seu trabalho, bastante as suas pesquisas, as suas investigações, e eu acho que ela não daria tempo para relacionamento, tá? Mesmo se você tentasse, no máximo você conseguiria ser um amigo dela ou um amigo muito próximo que estaria ali nas horas da qual ela precisasse desabafar ou até choramingar um pouco. Mas eu acho que você não conseguiria estar quebrando bem essa barreira com a Navia, não. Chevrolet também é uma personagem que, na minha humilde opinião, não daria tanto espaço, tá? Ela prioriza bastante o seu emprego, a sua segurança, esse tipo de coisa. E se você tentasse algo mais, já dá pra ver na mão dela qual seria a sua suposta reação, tá? A Redentora, ela recusaria de forma, cara, um pouquinho exaltada, tá? Por causa que seria um gatilho para ela, da qual você simplesmente chegasse e pedisse e ela se sentir até um pouco ofendida por isso. No máximo você estaria conseguindo ser um amigo, né? Mas não um amigo próximo, um amigo um pouquinho afastado dela, por causa que ela tem bastante responsabilidades também. E ela não vê brechas e nem necessidade nesse tipo de coisa. Então, cara, é apenas um fora, tá? A Shiori é aquela personagem que ela nem tentaria ser educada. De fato, ela já chegaria em você e falasse: não, não insista, e se você insistir, você vai tomar outro pé na bunda. É aquela personagem que ela prioriza bastante o seu trabalho também, as suas responsabilidades. E no seu modo história, tá? Do lançamento da personagem, ela já tinha falado pro fotógrafos que estavam tentando tirar a foto dela, que eles perguntaram: você não vai dar um sorriso? E ela simplesmente respondeu: vocês estão aqui pelo meu trabalho e não pelo meu sorriso. Então, se ela falou isso pra uma foto, imagina para um pedido de relacionamento, né? Alerquino, se você pedisse ela em namoro, com certeza ela tentaria te matar, tá? No máximo, tá? No mínimo, eu acho que ela chutaria só você mesmo. Ela te chutaria e quando você tivesse ali caído no chão, ela simplesmente iria embora e nem olhasse pra sua cara. Clorinde também é uma personagem que não daria brecha nem pra ser amigos, tá? Imagina chegar nesse tipo de intimidade com ela. Eu acho que no máximo você estaria conseguindo ser um pouquinho amigo dela e nada mais além disso. Caso contrário, a resposta dela também estaria na mão, assim como a da Chevrose. Emily, eu acho que a Emily ela aceitaria sim, tá? Com aquela intimidade normal, tá? Nada acima da média e nada rápido demais. Eu acho que seria daqueles clássicos romances antigos. E cara, vamos ser muito honestos. Se você conseguisse conquistar a Emily, de fato, você teria a mulher mais cheirosa que tem na face da Terra. Mualani também é aquele caso, tá? Da qual você conseguiria ser um amigo muito próximo, porém não conseguiria quebrar essa barreira, porque ela se acharia jovem demais para esse tipo de coisa e ela te rejeitaria de forma educada, tá? Ela tomaria todo o cuidado possível para não te rejeitar de forma grosseira e de forma que você ficasse muito chateado. Eu acho que seria aquela forma gentil de tá dando um fora, da qual nem você consegue se sentir mal, entendeu? A Shilonen, ela apenas perguntaria o que que você disse, tipo assim, se você pedisse ela em namoro, ela fingiria que não escutou e perguntaria de novo para ter certeza se ela realmente escutou aquilo. E caso você afirmasse novamente o seu pedido, ela apenas falaria um não seco e pediria que você não voltasse mais nesse tipo de assunto. A Shaska facilmente daria pra você ser um amigo dela. E
Cara, eu acho difícil também a Shaska deixar uma única brecha pra esse tipo de coisa acontecer como um relacionamento. Mas eu acho que você não conseguiria, no máximo é só um amigo mesmo. E caso você tentasse, ela apenas daria um não seco e iria embora. A Citilari, cara, tem duas opções. Ou ela seria a mais grosseira possível, ou ela iria te bater. Eu só vejo essas duas opções aqui pra Citilali. O máximo que você consegue é ser um amigo dela com muita dificuldade mesmo. E se você tentasse quebrar essa barreira, cara, você iria apanhar. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a suposição da qual você foi um cara muito guerreiro, muito paciente. Demorou anos, anos e anos e finalmente conseguiu tá quebrando essa barreira com a Citlali. Cara, ela seria aquela personagem da qual fingisse que estaria bem, mesmo quando ela não tivesse. E se ela percebesse que você notou de que ela estaria mal, cara, se você conquistasse a confiança dela de fato, ela daria assim uma brecha pra estar desabafando. Ela seria aquela namorada muito apegada a você também. Ao mesmo tempo que ela seria apegada, ela também seria desapegada com medo de ser grudenta demais. Vamos resumir. Ela seria aquela personagem muito bipolar durante um relacionamento, tá? E também cachaceira. Coloque uma consciência na sua cabeça. Você sempre teria que carregar ela após ela cair na cachaça. A Mavuika também seria a personagem da qual te rejeitaria de forma educada, direta e pediria que você não voltasse nesse assunto novamente. O máximo que você estaria conseguindo é ser apenas um amigo dela. E cara, eu não consigo imaginar que você conseguiria quebrar essa barreira com a Mavuika, não. Mizuki, cara, eu acho que a Mizuki facilmente te daria essa liberdade, tá? Facilmente. Tipo assim, lógico, teria que ter aquela confiança, dar aquele tempinho, mas eu acho que não seria difícil, não. E, sinceramente, cara, você ficaria muito relaxado durante esse relacionamento. Você se sentiria confiante, você se sentiria tranquilo. Se você tivesse com problemas, ela é uma psicóloga, então ela mesma já resolveria tudo isso. Eu acho que seria um relacionamento muito agradável de se ter com a Mizuki. A Vanessa, de cara, ela ficaria em dúvida se você realmente tá falando sério ou se você tá querendo brincar com ela. E também aquele tipo de personagem da qual você tem que ganhar pela barriga, tá? Porque haja bolso pra pagar o que que essa bichinha come, viu? Porque, se eu não me engano, ela gasta em média mais de 150k de mora por dia nas suas refeições. É, meu amigo. Então, primeiro de tudo, tá? Você teria que ser um cara muito rico ou muito trabalhador pra você tá bancando ela. Mas eu acho que ela aceitaria sim, tá? Ela só se sentiria um pouquinho insegura sobre algumas inseguranças que ela tem. E que se você demonstrasse que não teria importância com isso e que você iria cuidar muito bem dela, ela iria sim estar aceitando. A Schofield também falaria um não bem direto. E se você insistisse, ela seria bastante grosseira com você até você ir embora. Ela não te daria brecha de jeito nenhum. Cara, eu acho que é muito fácil se você tentar insistir ela tacar uma panela na sua cabeça e mandar você se retirar de forma imediata. A Skirk, você não conseguiria ser nem amigo dela. Se você conseguisse ser pelo menos próximo dela, já pode considerar uma grande conquista. Mas, cara, caso você consiga quebrar um limite ali e ser um amigo dela, não passa disso, tá? Não passa disso. E se você insistisse em querer ter alguma coisa com ela, ela cortaria a amizade e simplesmente iria embora, tá? Você nunca mais iria ver ela. E Nefa, pelo amor de Deus, meu amigo. Pelo amor de Deus, tu quer pedir uma robô em... Não, que é isso? Não, sai daqui, sai daqui. Lauma também é uma personagem que você conseguiria ser amigo e não passaria disso, porque ela é uma personagem muito responsável e ela coloca o seu dever acima de tudo, tá? Então, se você quiser alguma coisa a mais, meu amigo, só senta e chora porque você não vai conseguir, tá? A Nefer, de cara, ela pensaria que fosse uma piada e ela começaria a rir da sua cara. E se ela visse que você estivesse falando sério, ela simplesmente ia rejeitar, rindo da sua cara e ia ficar ali mesmo, só para poder ver o seu constrangimento. E se você insistisse, ela tentaria te humilhar de certa forma e ainda continuaria rindo da sua cara. A Columbina, você facilmente conseguiria ser amigo dela se você demonstrasse ter importância com ela, tá? Se você demonstrasse se importar e também queria ser companheiro ao lado dela. Mas eu acho sim que dá pra você quebrar essa barreira de forma normal, com muita confiança, muita demonstração de carinho por ela. E eu acho que você conseguiria sim estar chegando lá, tá? Tipo, não tão difícil, apenas com um pouquinho de paciência você estaria conseguindo. E eu acho que seria algo bem natural, tá? Aquele clássicozão também, tá? De qual, eu tô no relacionamento, você pode sair com ela no momento que você quiser. Você pode ter aquele diálogo ali. E você tem que ter em consciência também de que ela vai estar dormindo bastante, tá? Porque é uma personagem que, cara, a maioria do tempo ela tá dormindo. A Zibai, cara, tem dois tipos de caminho diferentes, tá? O máximo, só deixando claro que o máximo que você conseguiria é ser só amigo dela. O primeiro caminho é o seguinte: se você tentasse quebrar a barreira da amizade com ela, ela deixaria claro que não, até porque ela veria você apenas como uma criança,
né? Porque aos olhos dela, ela enxerga todo mundo como uma criança e ela consegue enxergar apenas outros ápices, esse tipo de coisa assim, como adultos ou pessoas de certa idade adequada para ela, tá? Fora isso aí, ela só enxergaria você como uma criança ou como um adolescente rebelde por aí, tentando quebrar um limite do qual você não deveria. E o outro caminho seria o seguinte, da qual se você tentasse, ela simplesmente tentaria te bater, tá? Eu acho que ela arrebentaria você e te chamaria, cara, de pirralho, escroto. Cara, eu acho que ela tentaria acabar com você de uma certa forma, tá? O mais rápido possível seria muito a cara dela. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu peço desculpas caso tenha alguns erros na gravação, no vídeo, tem alguns cortes ou a qualidade esteja a desejar um pouco, já que é o primeiro vídeo que eu tô fazendo e eu espero, tá, que você goste, que eu vou estar planejando tá fazendo algumas melhorias, vou ter mais ideias de vídeos aqui pra vocês. E eu peço novamente que vocês deixem o like, se inscrevem no canal. Se você tiver no celular, hype o vídeo também, compartilha para aquele amigo seu que também gostaria da ideia desse tipo de vídeo. E me diz aí nos comentários qual tipo de vídeo você gostaria que eu trazesse e se você quer que eu continue com a saga desse vídeo, só que uma versão masculina pra você, mulher aí, que também quer ter, né, um sonhozinho de ver qual a probabilidade do outro personagem estar te aceitando ou não. Então é isso aí, muito obrigado pelo vídeo e falou!